semana a gente vem aqui, né? Toda semana a gente vem aqui para aurir forças e energias. E muitos têm amigos e parentes que falam assim, mas o que tem lá? O que é esse negócio de doutrina espírita? O que tem nessa casa? O que tem nesse lugar, nesses centros espíritas aí? E aí então a gente passa a ver realmente que tem uma coisa que não se pode explicar. A gente chega aqui e se sente bem. A gente chega aqui e sente uma energia, sente uma vibração, sente uma alegria, sente uma esperança, sente um refazer de nossas forças, de nossas esperanças mesmo, de nossa fé, de nossa vontade, não é? Então, a doutrina espírita, os fenômenos espíritas sempre existiram. Mediunidade sempre existiu. Desde o tempo da antiguidade, tinham os templos dos Eleuses na Grécia, onde as pitonisas, que eram médiuns, iam lá ouvir as vozes dos deuses. A questão da reencarnação sempre existiu, principalmente no Oriente. É uma questão milenar. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram. A Igreja Católica está repleta de fenômenos mediúnicos. Médiuns sempre existiram. Os nossos irmãos evangélicos falam em profetizar. Profetizar é exatamente a mediunidade intuitiva, quando os profetas do Velho Testamento, e mesmo alguns pastores mais sérios, orientam e profetizam e conduzem aquele povo. Embora muitas vezes nós discordemos de algumas coisas, mas é importante a gente estar atento que ali às vezes estão 2, 3 mil pessoas que se não estivessem ali, aonde estariam? Não é? Pessoas que têm a fé dentro de si. Como Jesus falou, vai que a sua fé te curou. Né? E dentro da Igreja Católica tem vários fenômenos mediúnicos de santos, de aparições e assim por diante. Mas foi exatamente pelos meados de 1800 que Allan Kardec começou a observar certos fenômenos que ele observou depois que eram fenômenos inteligentes. As batidas, que significavam as letras do alfabeto, as aparições, que as irmãs Fox, que eram videntes, que viviam nos Estados Unidos, as aparições que ocorriam na Inglaterra, na França e assim por diante, as mensagens, era assim uma cestinha que tinha um lápis na ponta e botavam a mão na cestinha e ali ia se escrevendo a mensagem. Era um aparelho que tinha uma espécie de um leque assim fechado, com as letras do alfabeto, e ali as pessoas iam botando a mão e iam formando as palavras. Então todos esses fenômenos Kardec observou que eram fenômenos inteligentes, não eram fenômenos aleatórios e não eram fenômenos fruto da energia mental ou de uma paranormalidade só. Tinha paranormalidade, tinha mediunidade, mas eram comunicações inteligentes. Então, ele escreveu aquilo em vários códigos. O Livro dos Espíritos, que é um livro que fala sobre a filosofia, sobre a ciência e sobre o aspecto do Evangelho, sobre a religião. Ele escreveu sobre a orientação dos médiuns. Ele mandava perguntas para vários médiuns
de vários lugares do mundo, e as perguntas, as respostas sempre convergiam para um sentido comum, a mesma ideia. E aí ele passou a observar que essas pessoas eram intermediárias, eram médiums, aqueles que ficam no meio entre uma dimensão e outra. E aí ele escreveu o livro dos médiuns, onde foram classificadas várias modalidades de mediunidade. A mediunidade auditiva, as pessoas que veem coisas, a vidência, as pessoas que veem coisas, que ouvem, que veem, a intuitiva, que escreve, os escritores, que escrevem muitos, os poetas, os músicos, a mediunidade de materialização, onde a energia vital de cada um provoca uma substância chamada ectoplasma, que dá origem à materialização de objetos, e também é possível se fazer tratamentos de cura e de cirurgia. Enfim, uma gama imensa de mediunidades. E aí ele escreveu o livro dos médiuns. Então, após ele desencarnar, foi publicado as obras póstumas, que era aquilo que ele não teve tempo de escrever, e então foi após o seu desencarne. Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras póstumas e a Gênese, que fala sobre a origem do nosso planeta, que combina exatamente com a ciência, que foi parte de uma explosão solar, e aquela bola de fogo incandescente veio na órbita do Sol e foi se resfriando, e depois de vários fenômenos químicos, os gases foram se condensando, foram se evaporando, foram se tornando líquidos e depois sólidos, e começou então um processo de animais unicelulares, de protozoários, de amebas, e começou uma evolução da vida animal, exatamente como Darwin depois explicou para todos nós. Aliás, eles foram contemporâneos. Muito bem. Então, essa doutrina, por que a gente vem aqui? Porque ela nos consola. Ela fala primeiro da existência de um Deus único, que é comum a todos nós, de acordo com a tradição judaica e cristã. Ela fala na imortalidade da alma. Nós só temos uma vida só e somos imortais. O que nós temos são várias encarnações, como se fossem estágios, como se fossem cursos, escolas, mas a nossa vida é uma só. Isso dá um consolo muito grande para as pessoas que perdem seus entes queridos, acham que perdem seus entes queridos, mas eles apenas encerram aquela etapa, aquele curso, e viajam na frente. Outra coisa que a doutrina espírita nos traz e nos consola muito é a comunicação com os espíritos através da mediunidade. Temos aí vários livros, tem as materializações, tem os tratamentos espirituais que as pessoas fazem na desobsessão. Elas tratam de si e tratam dos espíritos, também daqueles espíritos sofredores, não é? E outra coisa muito importante que a doutrina fala é da existência de outros mundos habitados. Isso aí não é só questão de planetas, mas outros mundos. Nós vivemos em mundos interconectados aqui, não é? Então, esses princípios básicos da doutrina espírita, eles nos trazem, assim, muitos consolos, muitas alegrias,
e muitas esperanças. Nós hoje vamos fazer alguns comentários sobre um livro que se chama Escutando Sentimentos, que eu gosto sempre de recorrer. É um livro de Hermance de Foucault. A primeira fase um espírito francês, né? Esse livro foi psicografado por Vanderlei Soares de Oliveira, e o espírito é Hermance de Foucault. A Dr. Bezerra de Menezes diz que a primeira fase da doutrina espírita foi a fase dos fenômenos, das mesas girantes, das materializações, que era uma novidade nos salões de festa em Paris, pelos anos de 1800. Era como se fosse assim, um espetáculo circense nas reuniões sociais. Então, essa era a primeira, até que Kardec observou que existia vida inteligente por trás daquilo. Mais tarde, numa segunda etapa da doutrina espírita, já no início do século XX, pelos anos 30, pelos anos 40, começaram as psicografias, principalmente de Chico Xavier e outros médiuns. E a doutrina espírita, através das obras de André Luiz, principalmente Nosso Lar e outras, tivemos conhecimento de como era a vida no mundo espiritual, como é que é isso, quando a gente desencarna, para onde a gente vai, o que passa, o que acontece, como que os espíritos vivem no mundo espiritual. Então, são livros importantíssimos que todos nós devemos conhecer, devemos ler. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que é altamente científico, não é? Obras póstumas, e os livros de André Luiz. É muito importante. Nós não podemos ficar apenas nos conhecimentos que as palestras nos trazem aqui toda semana, não é? É importante a gente começar a ler, passar lá no Mundo Verde, na banca do livro espírita, lá na Sideral, pegar os livros emprestados que tem aí e começar a ler comecem a ler os romances primeiro, porque a gente aprende muito com os romances. E depois, conforme vá passando o tempo, vai despertando a sua curiosidade, você então vai aprofundando o seu interesse, a sua curiosidade, né? Uma coisa muito importante é que a Igreja Católica foi a grande guardiã dos evangelhos, foi a grande guardiã da mensagem de Jesus. E a maioria de nós, se não fosse a Igreja Católica, não conheceríamos nada dos evangelhos, não conheceríamos nada de Jesus. Em algumas fases da história, quando a Igreja começava a decair, porque quando o cristianismo se tornou religião de Estado, do Estado romano, então houve uma mistura de política com religião. E aí a Igreja passava assim, por algumas fases mais decadentes. E aí a espiritualidade mandava um São Francisco de Assis, mandava um São Vicente de Paulo, mandava uma Santa Teresa, mandava uma Joana d'Arc, né? E todos esses santos, todos esses espíritos que nós conhecemos, elevados, que colocava a Igreja novamente nos seus trilhos. Então todos nós viemos da Igreja. E as pessoas, nós já tivemos pessoas aqui que diziam assim: eu adoro vir aqui, eu adoro as palestras espíritas, eu adoro os livros de Chico Xavier, as novelas espíritas, adorei Ghost, adoro os filmes espíritas, mas domingo me dá uma vontade de ir à missa. Eu falei: vai, minha filha. Por
que você não vai à missa do domingo? Vai! Porque lá na igreja ficam vários espíritos anotando as promessas que as pessoas fazem, as orações, os pedidos que as pessoas fazem, as súplicas, né? Toda a igreja, todo o segmento religioso é um ponto de luz. Eu, por exemplo, quando vou ao Rio, que passo por uma igreja, a primeira coisa que eu faço é entrar e pedir para nenhuma bala perdida me encontrar, né? Eu cumpro a minha parte, eu não sei se vou conseguir, mas até hoje tenho conseguido. Então, nós não podemos dizer assim, eu agora sou espírita, e renegar toda aquela base, aquela estrutura que nos trouxe até aqui. Não é verdade? Então, é importante a gente ser tolerante, a gente aceitar. Todo mundo que me chama para casamento, para batizado, para missa de sétimo dia, para culto, eu vou a tudo, né? Claro que eu vou, né? Então, é importante a gente não destruir, não desconstruir essa base nossa que nós temos das nossas origens. A questão da religiosidade é um pouco diferente da religião. Os nossos povos primitivos, eles já tinham religiosidade, quando eles adoravam as forças da natureza, o vento, as águas, os astros, o sol maior, as estações do ano, as entidades que cuidavam das plantações, não é? Quando adoravam o fogo, quando construíram o tótem, que eles não sabiam direito o que era, mas era alguma coisa que eles adoravam, né? Então a religiosidade, ela é inata, ela está em nós. Já a religião é fruto da história de um povo em determinado tempo, em determinado espaço, e muitas vezes misturadas com o poder político. Todos os faraós do Egito eram ex-sacerdotes, né? Então, e tem uma coisa assim que dá muito poder, é essa questão da religião. As pessoas morrem de medo de morrer, morrem de medo de morrer, morrem de medo de espírito, morrem de medo de praga, morrem de medo de religião, né? E as pessoas fazem um terror. Eu tinha um amigo muito engraçado, que ele namorava uma moça de um segmento religioso, protestante, e ela tanto insistiu que ele um dia foi. Mas ele ficou muito assustado, porque lá só falava em Satanás o tempo todo. E ele ficou falando, meu Deus, como é que pode? Uma casa de Deus, uma casa que fala em religião, não sei o quê. E o pastor, por que não sei o quê? Porque Satanás fazendo aquele terrorismo espiritual. Aí chegou uma hora, o pastor falou assim, por que Satanás está entre nós? Ele falou assim, ó, meu bem, eu vou ter que ir embora, que já me descobriram aqui. Então, as religiões, elas são muito diferentes da religiosidade que é inata, está dentro de nós. Quando você acorda de manhã, quando você vê o céu, quando você olha umas estrelas, quando vê uns animais, um bichinho, um cachorrinho, uma criança, um idoso simpático, né? Uma flor, o perfume de uma flor, os florais que com perfume curam, né? As cores, a cromoterapia que cura, o magnetismo que tem nas plantas, no olhar das pessoas, os passes, o jorei, o reiki, o passe magnético, o passe espiritual,
né? Tudo isso, nós vivemos dentro de uma teia assim de energia imensa, e é necessário que nós nos conectemos com essas, como se fosse um grande sistema nervoso, onde as sinapses, através dos neurotransmissores, as endorfinas, a noradrenalina, todos esses neurotransmissores que o nosso cérebro produz e que fazem os neurônios se comunicarem, e quando isso não acontece, a pessoa fica demenciada, fica com Alzheimer, etc. Então, nós estamos dentro dessa rede de energia muito grande. E é importante que nós nos conectemos e passemos a observar esse mundo onde a gente vive. Bom, vou ver se consigo entrar aonde eu planejei. Aonde eu planejei. Até agora, eu surfei na batatinha e viajei na maionese. Então nós estamos entrando no período... exatamente. Exatamente nada que eu não falei ainda. O doutor Bezerra falou a primeira fase dos fenômenos, de 1800 eram os fenômenos, mesas girantes, aquele negócio. A segunda fase foram as obras de Chico Xavier, explicando o nosso lar, e a caridade. A doutrina espírita ficou sendo, ela precisava fazer primeiro para falar depois. Então, um dos princípios básicos da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Enquanto as religiões tradicionais dizem que fora da igreja não há salvação, a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Então, desde os princípios de 1900 até 1940, quando os fenômenos já continuaram existindo, os fenômenos existem até hoje. Lá no Frei Luiz, eles fazem materializações, fazem cirurgias. Aqui também nós fazemos cirurgias espirituais, né? E tratamentos, etc. Então, o Chico Xavier veio com essa literatura toda, trazendo a ideia de caridade para a gente. E atualmente nós estamos numa terceira etapa da doutrina espírita. Primeiro os fenômenos, depois a caridade, e agora nós estamos fazendo das casas espíritas um núcleo de amor. É como se fosse uma clínica pedagógica e uma escola terapêutica. Deu para entender? É como se fosse uma clínica onde se aprende, não é, Márcia? E uma história e uma clínica pedagógica e uma escola terapêutica onde se aprende a se curar. Então, é importante que nós passemos a fazer das nossas casas espíritas um núcleo de amor cristão, alicerçado em bases seguras de informações doutrinárias, que é exatamente o que a gente faz aqui. Porque a informação, ela consola e instrui, mas a transformação libera e moraliza. E a gente só pode se transformar através da informação. A informação impulsiona, a transformação, ela faz com que nos descobramos. Os informados pensam, os transformados criam. A teoria impulsiona a busca de novos valores e a reeducação dos sentimentos
enseja a paz interior. Então, é importante que a gente aprenda agora, nas casas espíritas, a escutar os nossos sentimentos, sejam eles quais forem. Escutar o sentimento não significa prontamente aceitá-los, porque nós temos sentimentos que às vezes nós mesmos reprovamos em nossa intimidade. Mas é necessário criarmos uma relação amigável com aqueles sentimentos e aceitando-os sem reprimi-los e sem nos envergonharmos deles. Pô, eu sou egoísta, tá? Poxa, eu sou egoísta, tá? Ok, vou passar a me melhorar. Então é necessário que a gente se conscientize, que a gente pare de se enganar, que pare assim de fingir, né? Então essa atitude é um primeiro passo para um diálogo educativo que nos permita um autodescobrimento para que nós voltemos à nossa condição de filhos de Deus. Escutar os sentimentos é cuidar de si mesmo, é amar a si mesmo, é uma mudança de atitude consigo mesmo, né? Então, quando a gente diz assim, não posso sentir isso, simplesmente a gente está perdendo a oportunidade de abafar uma coisa que é necessário que venha à tona. Porque às vezes a ideia que a gente faz, a culpa que a gente tem, é muito maior, causa um sofrimento muito maior do que na realidade aquele sentimento que a gente sente, que está arquivado, que está cristalizado e que ocorreu em determinada época de nossa vida, nos causando remorso, nos causando doença, e que hoje, se nós nos conscientizarmos deles, nós vamos ver que o contexto é outro, a época é outra, nós somos outros, que a coisa não é tão ruim, tão feia, tão horrível, tão sofredora como a gente acha que deve ser. Querer se melhorar, exatamente. É o exercício do alto amor, né, para nós aprendermos a ouvir a voz do nosso coração, onde reside a nossa paz, né? Então, os sentimentos são guias infalíveis da alma, porque nós estamos tendo uma fase assim de querer entender muita coisa. Mas sentir é fundamental. A gente não consegue entender Deus, mas a gente consegue sentir Deus. É verdade? A gente não consegue entender o amor, mas a gente consegue sentir o amor. E assim, é importante a gente conhecer essa linguagem dos sentimentos que vem através do coração. Então, esse é o objetivo atual das casas espíritas, e, em particular, o caso da nossa casa aqui. Nós pugnamos muito por isso, né? Pelo esse amor espírita cristão, procurando radiografar o nosso coração e procurando desenvolver estudos sistematizados, não só da doutrina espírita, mas principalmente sobre nós mesmos. Existem hoje várias linhas de psicólogos espíritas. Aqui na nossa casa é comum nós trazermos psicólogos espíritas para fazerem palestras e falarem dos nossos sentimentos, não é? Então, a proposta libertadora de Jesus é amar ao próximo, mas ele acrescenta, como a ti mesmo. Então, é importante, primeiro, nós nos amarmos, nós nos aceitarmos, nós nos respeitarmos como nós somos.
para depois amarmos o próximo, respeitar o próximo, aceitar o próximo como ele é. Porque muitas das vezes nós vemos coisas nas pessoas que são reflexos do nosso olhar. É muito comum nós criticarmos coisas nas pessoas porque aquelas pessoas, elas estão espelhando aquilo que nós somos. Isso acontece muito com a homofobia. Então, se nós aprendemos a nos amar, a nos aceitar, a nos respeitar, acima de tudo, nós vamos amar o próximo, aceitar o próximo, respeitar o próximo. Então, esse é um dos objetivos principais atualmente da linha da doutrina espírita. Paciência, atenção, perdão, tolerância, não julgamento, caridade, são ensinos do Evangelho, não são coisas de agora, né? Que procuramos na relação com o próximo e devem ser primeiro aplicados em nós. Perdão, atenção, paciência, tolerância, não julgamento, caridade, primeiro com a gente. Isso não é egoísmo, isso é referência para nós termos esses valores, esses princípios, para avaliarmos o próximo e convivermos então com o próximo. Existe na espiritualidade um hospital chamado Hospital Esperança. Tem um livro chamado Lírios da Esperança, que é muito bom, onde vários terapeutas dos sentimentos fazem grupos de encontros e reencontros e grupos de estudos, onde eles estudam essa psicologia da alma, onde são realizadas oficinas dos sentimentos. No plano físico, existe, está aqui no final do livro, em outra época eu vou falar, sobre a pedagogia do amor. Uma coisa que a mim me surpreendeu é que o amor se aprende. O amor se aprende. Como é que é isso? O amor se aprende. O amor se aprende. Porque se aprende o ódio também. Uma criança, ela não nasce com preconceito. Ela aprende na família, ela aprende na escola, ela aprende na sociedade. Então, se a criança aprende as coisas negativas, ela aprende também o amor. As pessoas, existe uma pedagogia, existe todo um sistema, todo um processo de aprendizagem do amor, sendo que Jesus, então, foi o maior desses mestres, né? E esses grupos de encontro, eles criam essas oficinas do coração, essas oficinas dos sentimentos. Mas fica muito claro que auto-amor não é treinar o pensamento para beneficiar a si mesmo. Não é querer tirar vantagem, não é querer ser egoísta, mas educar os sentimentos para escutar o Deus no próximo e escutar o amor do próximo e descobrir o nosso valor pessoal na obra da criação. Porque, na verdade, nós fomos criados assim, com uma desvalorização muito grande e foi introjetada em nós muita culpa. Primeiro com aquela historinha bem infantil de Adão e Eva, que pecaram porque provaram
do fruto do conhecimento, olha só, conhecer era pecado, estudar era pecado. Tem uma moça que trabalha lá em casa que o pastor não permite que ela estude a Bíblia. Ele é que tem que estudar por ela. Até hoje. Então, o fruto do conhecimento era pecado. E as religiões introjetaram em nós muita culpa. A religião tradicional tem até uma reza, uma oração que diz assim: Senhor, pecador, me confesso minha culpa, minha máxima culpa. Aí faz exorcismo, pega um chicote cheio de nó, de espinho, e fica se batendo, e põe pedra no sapato, e põe um cinto cheio de nó e aperta, né? Então, uma coisa... E, gente, isso existe. Isso existe ainda hoje, né? Não só nas religiões tradicionais, mas em muita coisa que tem por aí. Então, culpa é patologia mental. Nós não podemos ter culpa, porque nós já erramos muito e vamos continuar errando. Porque existe uma lei de aprendizagem que se chama ensaio e erro. Quem estudou alguma coisa de pedagogia conhece. Então, quanto mais você erra, cada vez você vai errar menos num determinado espaço de tempo. Né? Claro, mas isso é o óbvio, né? Isso realmente é o óbvio. Bom, aqui, nessa parte do livro, fala na rota dos filhos pródigos. Os terapeutas e voluntários dispostos a servirem na tarefa do amor ao próximo e recuperação espiritual não podem dispensar a parábola do filho pródigo, que vocês já ouviram falar, está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Então, essa parábola do filho pródigo é a seguinte: existia um senhor muito rico que distribuiu os bens entre os seus filhos, e um grupo de filhos fez com que aqueles bens se multiplicassem. E teve um outro que saiu perdulário, gastando tudo, botou tudo fora, com todos os vícios. E aí o pai, o vendo na miséria e comendo junto com os porcos, o chamou, preparou uma mesa farta, trouxe roupas de linho, tudo comida boa, e os irmãos ficaram revoltados. Como que aquele que gastou tudo foi exatamente aquele que ele estava tratando tão bem, né? Então, essa parábola, ela significa que nós, durante muitos séculos, nós fomos perdulários, nós gastamos tempo, nós gastamos a vida, nós gastamos os bens, o patrimônio espiritual que nós tivemos, não é? Durante muito tempo. E aqui a autora faz uma analogia com os exilados de Capela. Capela é uma constelação de cocheiro, onde os espíritos evoluíram muito intelectualmente, cientificamente, mas não evoluíram moralmente, não evoluíram em afeto. E aí, o que aconteceu? Eles vieram exilados para a Terra e vieram trazer os conhecimentos deles, mas num planeta ainda bastante atrasados. E muitos desses ainda somos nós, ainda estamos aqui. E esse mecanismo primitivo, porque foi uma desobediência às ordens da moral, do amor, da caridade, né? Eles tiveram grandes civilizações como a Atlântida, como a Lemúria, como lugares várias fases do Egito, do Oriente, na China, e eles depois voltaram
para o planeta deles. E atualmente existe um número muito grande que ainda persiste aqui em não querer se recuperar. É aquela coisa do paraíso perdido, alguém sempre procurando, sempre com saudade de um lugar que viveu, que foi feliz, né? Então isso remete muito a uma situação de depressão, porque depressão é saudade do passado. Ansiedade é você querer antecipar o futuro, não é? Então, essas pessoas, elas começam a desenvolver muitas patologias mentais baseadas no orgulho, na rebeldia, na revolta, no desvalor e, acima de tudo, numa autoestima muito baixa. E aí o que acontece? Elas vivem de ilusão, elas constroem uma ilusão. E depois, quando vem a realidade, que essa ilusão é desconstruída, surgem as depressões, surge a síndrome do pânico, surge a dependência química, né? Surge uma série de patologias mentais, comportamentais, que as pessoas não aceitam a vida que têm, ainda com uma lembrança de uma outra época, não é? de uma outra existência em que ela tinha uma cartografia mental, tinha um mapa, tinha um plano de vida completamente diferente. Então, muitas dessas pessoas, desses espíritos, eles ficaram na erraticidade durante séculos. A erraticidade é o lugar que o espírito fica quando não está encarnado, né? Então, não é que ele fica errando por aí, fazendo coisa errada, não. Se diz erraticidade o período em que o espírito não está encarnado, né? Então, o que acontece? Atualmente, existe um número imenso de espíritos querendo reencarnar na Terra e não conseguem. Aqui está dizendo que tem espíritos que reencarnaram a última vez há 2000 anos atrás. A ansiedade deles em reencarnar é muito grande. Na Terra, nós temos mais ou menos 7,5 bilhões de habitantes. Se você botar 2 obsessores para cada um, já são o quê? 15, 7, 22,5, né? 15. Mas se botar 2 obsessores. 15 bilhões. 22,500, né? 22,500. Aí você bota os benfeitores espirituais, tem os anjos da guarda, os bons espíritos e tal. Então, a Terra, ela é super povoada e esses espíritos ainda clamam por reencarnar. Então, o processo de reencarnar é um processo assim muito difícil mesmo, porque há todo um planejamento da família que vai reencarnar, em que família vai reencarnar, que comunidade, que cultura, que país, que tempo, que espaço, que profissão, que condições emocionais esses espíritos vão encarnar. Então, é uma preparação imensa para se fazer uma reencarnação. Então, a vida tem que ser realmente muito valorizada. Os profissionais de saúde mental, mesmo quantos sofrem
pelo adoecimento psíquico, necessitam aprofundar esses conhecimentos no laboratório do amor, para poder exatamente evitar determinadas simbioses, determinadas misturas, determinadas contaminações depressivas, porque a depressão, a tendência é ela se tornar uma pandemia, não é nem mais uma epidemia, e sim uma pandemia devido ao processo de transformação que a Terra está passando, né? Nós sabemos que está havendo uma peneira, né? Está havendo uma depuração, né? Para que haja, porque o planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai se tornar um planeta de regeneração. Vai deixar de ser um planeta prisão e hospital e vai se tornar um planeta escola. Só que isso já está acontecendo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. São em alguns povos, algumas culturas, algumas civilizações, as coisas estão assim acontecendo. E uma coisa muito importante que vai favorecer isso é a educação para o alto amor, conforme nós falamos aqui. O mais genuíno ato de amor a si mesmo consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Porque nós somos obras de Deus. Existe uma luz, um brilho, uma vida, um amor em nós. E nós é que temos que fazer esse trabalho de burilamento. Quando nós não nos amamos, nós ficamos preocupados em querer agradar mais aos outros do que a nós mesmos. Nós mendigamos o amor do outro, já que nos julgamos insuficientes e incapazes de nos querer bem. Então aqui agora a gente já está fazendo uma virada da palestra, porque no início estava assim, bem negativo, estava bem ruim, parecia que estava muito difícil, né? Mas acontece que o negócio está na nossa mão. Cabe a nós o resgate de si mesmo. Há de se tornar prioritário em nós e nas sociedades sintonizadas com o bem-estar do homem, não é? Isso se tornará o centro da ciência, porque até agora o bem-estar foi muito ligado à religião, mas se tornará também o centro da ciência em todas as comunidades da Terra. As crenças alicerçadas em sucessivas vidas reencarnatórias constituem uma argamassa psicológica e emocional agindo em benefício da gente. O complexo de inferioridade que nós tínhamos, que foi introjetado em nós pelas religiões, não há necessidade mais de ter. Era mentira, gente. A vida é eterna. Nós vamos nascer muitas vezes, a misericórdia de vida, a misericórdia divina é infinita. Nós vamos ter muita chance, nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos cair, nós vamos levantar. Qual é o pai que quer o pior para seu filho? Qual é o pai cujo filho pede um pedaço de pão e ele dá uma pedra? Né? Então, é muito importante a gente aprender esse alto amor. Nós somos uma centelha divina.
é um aprendizado de longa duração, não é? Não é uma fórmula química. Amar é uma lição para a eternidade. Não precisamos ficar aflitos. Nós somos eternos. E amar é uma lição para a eternidade. É processual. E a gente tem que florir aonde a gente esteja plantado. A gente tem que dar o melhor de nossas cores, de nosso perfume, de nossa amorosidade, de nossa luz, a começar por nós mesmos, não é? Ouvir a alma, ouvir a nós mesmos. Nós não ouvimos a nós mesmos, nós levantamos de manhã, escovamos o dente, não sei o quê, bochecha com listerine, vai tomar café, pega um pão, vai mudar de roupa, vai botando casaco, vai, almoça, pega condição, vem, trabalha, volta, dorme, chega cansado, toma banho. A gente não para. A gente, graças a Deus que a gente vem aqui na segunda-feira. É muito bom a gente vir aqui na segunda-feira, porque mesmo que não dê para a gente guardar tudo que a gente fala aqui, um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos, vocês vão pensar, poxa, aquele maluco lá que estava falando com a camisa com fusca assim, até que ele, acho que ele tinha alguma razão, né? Porque olha só, fechou, o que ele falou fechou, né? Porque é para a eternidade, se não for nessa encarnação, vai ser na outra, né? Não tem problema. Agora, lógico, por uma questão de inteligência, quanto mais a gente acelerar o processo, vai ser bem melhor para a gente, né? Melhor para a gente e melhor para o outro. Então, escutar a alma é aprender a discernir o que queremos da vida, a nossa intenção básica, não é? Então, amar-se não significa trabalhar por privilégio. Não, eu me amo, o melhor para mim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, não é isso. Amar-se não é isso não, né? Então, não é querer ter vantagens pessoais, mas é o modo como nós convivemos com nós mesmos. Isso é nos amar, né? Como nós nos tratamos, que relações nós estabelecemos com nós mesmos em nosso íntimo, principalmente o respeito que exercemos àquilo que sentimos. Às vezes nós sentimos umas coisas horríveis, mas vamos nos respeitar. Eu sou assim. Graças a Deus que eu já sei que sou assim. Então eu já posso começar uma escalada. Eu já posso começar uma melhorada. Então a autoestima, ela surge quando nós temos atitudes cristãs com nossos sentimentos primeiro, né? Isso não é egoísmo. Isso são referências que nós temos que ter dentro da gente, olhares dentro da gente, para a gente poder olhar o outro com outros óculos, né? Com aquilo que a gente tenha de melhor dentro da gente. Então, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos. Não adianta dizer, foi porque quando eu fui criança, meus pais, eu era pobre, sofri, passei miséria, fui abusado. Não, o importante é o seguinte, não é o que fazem com a gente, mas o que a gente vai fazer daquilo que fazem com a gente. É importante que a gente tenha essa consciência, né? Então, o auto-amor
é uma aprendizagem, é construir um novo olhar sobre nós mesmos, desenvolver sentimentos elevados sobre nós mesmos, construir um caminho de experiências nas fileiras da autoeducação. Agora, para isso é necessária a aceitação de nós nos aceitarmos como realmente nós somos. Só existe amor a si mesmo através de uma relação pacífica com nossas sombras. E um que fala que sombra é aquilo que nos incomoda, não é? Mas existe a sombra boa. Sabe por que existe a sombra boa? Porque se não existisse a sombra, nós não veríamos a luz. Nós só vemos a luz porque existe o contraste com a sombra. Então nós temos que fazer amizade com nossas sombras, né? Tinha uma outra coisa aqui que eu queria falar, que é... Já está quase acabando. Tem até o telefone tocando aí. É o violão. Deixa eu ver aqui. É uma... Está difícil de achar. Porque esse livro aqui é muito bom, se vocês puderem comprar. Tem uma passagem de Fernando Pessoa, quando ele faz um poema, e ele é como se fosse a volta do filho pródigo, né? É como se fosse a volta do filho pródigo. E ele volta a querer ser aquela criança aqui. Porque quando aquele pai, né, recebeu aquele filho, ele recebeu como aquela criança que já tinha ido. E Fernando Pessoa, baseado nessa passagem, escreveu um poema pequenininho, mas muito significativo. A criança que fui chora na estrada, diz o poeta. A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim a ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Vou ler outra vez. A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim a ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Então, é exatamente essa volta do filho pródigo, essa autoestima, esse auto-amor, essa marca de Deus em nós, essa singularidade que nós temos, porque todos nós somos plurais na nossa singularidade. Não é individualidade, é singularidade. Nós somos singulares, nós somos diferentes na nossa pluralidade. Cada um de nós tem uma marca de Deus, cada um de nós tem um dom, tem um princípio. E é necessário, então, a gente voltar, fazer essa viagem interior novamente, para a gente conseguir retomar a casa do Pai, como o filho pródigo voltou à casa do Pai. Muito obrigado pela paciência. Vamos então agora os passes e nos concentremos e nos entreguemos para poder receber toda a energia que merecemos.
agradecemos toda energia que possa fluir sobre nós. E depois dos passos, a água fluidificada, que nos alimenta, nos cura e nos ajuda a enfrentar essa semana que para nós se inicia.